Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo especial. Eu não sei se esse vídeo será incluído como parte do Top Fatos. Gente, meu canal Amazona, tá? Meu canal Amazona. Cada dia eu tenho um quadro, cada dia é um vídeo avulso aqui. Então, assim, entenda que eu sou assim, né? Eu quero me dar na telha, eu gravo, entendeu? Antes de começar o vídeo sobre a escolinha do professor Raimundo, que já está aí no título, gostaria de pedir a compreensão de vocês. Eu não estou morto de saúde, eu tô doente, tô com uma tosse babadeira aqui, eu tô com, às vezes, um pouco de falta de ar, umas coisas assim, né? Mas isso aí também não é nem pelo fato de estar doente agora, né? Esse negócio dessas falta de ar e que essas minha dificuldade assim pra ficar falando muito tempo, já faz alguns meses já, né? Mas, enfim. Então, só pedir aí esse... Eu vou melhorar, tá, gente? Eu vou melhorar e vou continuar depois falando 40 minutos em vídeo pra vocês não aguentar mais minha cara. Mas hoje vamos falar sobre a escolinha do professor Raimundo, né? Num vídeo recente que eu falei sobre Hebe Camargo, eu falei que o programa dela era um dos programas mais longos da história da televisão brasileira. E citei que só ficava atrás da escolinha do professor Raimundo e do programa do Silvio Santos. E ali que surgiu o programa Hebe, programa esse que durou de 1966 até 2012, que foi o ano do seu falecimento, né? Um programa aí que durou 40 e poucos anos, 46 anos para ser mais exato, né? Um dos programas mais longos da história, né? Eu acho que fica um pouco atrás aí só da escolinha do professor Raimundo e do programa do Silvio Santos, né? E hoje eu venho provar para vocês, com algumas curiosidades também, né, o porquê que esse é o programa mais longo. Antes de eu começar a contar tudo isso aqui, fazer essa homenagem para esse programa que eu acho incrível, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho, aquela ladainha de sempre que eu sempre peço para vocês. Ajudem aí esta youtuber enferma que está pedindo a vocês. Se vocês já fizeram isso, solta a vinheta temática, porque quando eu falo de alguma coisa tem que ser temático. A vinheta temática da escolinha do professor Raimundo. Gente, a escolinha do professor Raimundo, né, ela foi um programa brasileiro cômico, tanto pra rádio quanto pra televisão, e eu vou explicar isso aí agora, né, e foi comandado pelo Chico Anísio, o grande Chico Anísio, lendário, tudo pra mim. Aliás, vai ter um arquivo especial sobre Chico Anísio entre o final desse ano e o começo do ano que vem, mas mais provável no ano que vem, que é quando lança a 4ª temporada, né? Então, vai ter episódios sobre Chico Anísio, sim. O Chico Anísio, ele comandou esse programa, né, em vários outros programas. Tipo, teve a versão solo da escolinha, teve dentro dos programas do próprio Chico Anísio, teve dentro do Zorro Total e teve também na rádio, né? E que reuniu os maiores nomes do humor nesse formato de escolinha, e que foi, acho que um dos primeiros aqui no Brasil, se não o primeiro, acho que foi o primeiro mesmo, que criou esse formato de escolinha, né? Porque depois teve escolinha do Barulho, escolinha do Golias, escolinha do Gugu, escolinha do Diaba 4, aí, que depois veio tudo, um monte de escolinha. Chico Anísio foi precursor aí. A escolinha do professor Raimundo, né, estreou como programa de televisão em 1957, né? Especificamente no dia 4 de agosto, ou seja, a gente já tá em outubro, né? Então a gente já tem aí 65 anos de escolinha do professor Raimundo, né? Desde quando saiu, né? Porque ainda reprisam até hoje, tem a nova versão aí, né? Na televisão. Mas a escolinha do professor Raimundo em si foi criada em 1952, quando era exibida na rádio, né? A escolinha do professor Raimundo surgiu na rádio em 1942, pelas mãos de Haroldo Barbosa para a Rádio Mairink Veiga, né? E consistia numa sala de aula, no caso, você imaginava a sala de aula porque era em rádio, né? Comandada pelo professor Raimundo Nonato, que é o Chico Anísio desde sempre, né? E tinha apenas 3 personagens, né? Tinha o Sabido, que era interpretado pela Frônio Rodrigues, o Burro, que era o papel de João Fernandes, e um Esperto, né, que era o Zé Trindade. Mais tarde eles ganhariam também a companhia de um mineiro, que é o Joselino Barbacena, né, que eu ia falar até hoje, né, enfim, que ele era interpretado pelo Antônio Carlos Pires, que pra quem não sabe, Antônio Carlos Pires é o pai da Glória Pires. O Antônio Carlos Pires foi até 2001 na escolinha, né? Ele foi desde o começo, desde a rádio, foi até 2001, que foi a última temporada que o Chico Anísio fez a escolinha como programa Escolinha do Professor Raimundo, e tendo outros grandes atores e humoristas em que ele dava aula, né? Porque depois disso a escolinha ficou apenas como sketch no Zorra Total e nos programas do próprio Chico Anísio, né?
em que o professor Raimundo dava aula para os próprios personagens do Chico Anísio, então já não era mais os atores. E o Antônio Carlos Pires, como faleceu em 2005, né, ele bem que foi até o final, assim, né, vamos assim dizer. A Escolinha do Professor Raimundo começou a ser exibida na televisão a partir de 1957, dentro do programa Noites Cariocas na TV Rio. Depois disso, passou ainda pelas televisões Excelsior, né, como quadro do programa Times Square, e na TV Tupi, até chegar na Rede Globo, onde foi exibida como parte dos programas Chico City, de 1973, em seu formato de 3 alunos e professor, e Chico Anísio Show, em 88, com uma sala de aula maior com 20 alunos. A partir dessa parte dos anos 80, já teve aquelas coisas de já ter alguns atores mais conhecidos, tipo, ainda o Antônio Carlos Pires, né, como Joselino Barbacena, mas já tinha o Ademar Vigário, que era o Lúcio Mauro, até porque muitos ali já trabalhavam com o Chico Anísio nos outros programas dele, né, então já foi mais fácil trazer pra escolinha, tipo a Nona Bela, que era a Zezé Macedo, trazer o Rogério Cardoso pra fazer o Rolando Lero, o Castrinho pra fazer o Geraldo, quem mais que já tinha já naquela versão? Na versão antiga ainda tinha o Onei Casarré, como o João Bacurinho, tinha o Lug de Paula, né, que era filho do Chico Anísio, fazendo seu boneco, o Niso Neto como Ptolomeu, então já tinha esses assim, tipo a Cláudia Gimenez como a Cacilda. Então esses assim já veio já desde os anos 80, já dentro dos programas do Chico, para poder vir pro programa mesmo, Escolinha do Professor Raimundo. A ideia de transformar o quadro em um programa solo foi do próprio Chico Anísio, né? E o programa solo mesmo, como Escolinha do Professor Raimundo, estreou no dia 4 de agosto de 1990, com direção de Cassiano Filho, Paulo Gelli e Sininha de Paula. Ele era gravado inicialmente nos estúdios da extinta TV Tupi, no antigo Cassino da Urca, e depois na Cined, nos estúdios do Taikon e Renato Aragão, que agora é a Casablanca Studios. Todos no Rio de Janeiro. A escolinha hora aos sábados, às 9h30 da noite, e estreou com 20 alunos, e a partir de 29 de outubro, com a adição de mais 3 personagens, passou a ser exibida de segunda a sexta-feira, às 5h30 da tarde. Cri, mas tem que ter a frase, mãe só tem uma. Lá vai lá. A mãe mandou o menino buscar 2 cervejas na geladeira. O menino foi e voltou com as mãos vazias. E a mãe perguntou: ô menino, você não foi buscar 2 cervejas na geladeira? E ele respondeu: mãe, só tem uma. Né? E aí, em 92, foi ao ar o programa número 500, e aí eles pararam de ser exibido aos sábados, né? Passando para as noites de quarta-feira, né? E a gente tem até uma vinhetinha desse anúncio aí. Dona Gabidu, vem ao quadro. Apague a palavra sábado. Agora escreva quarta no lugar de pausa. É isso aí, aula noturna de sábado vai mudar para quarta-feira à noite. Mas as aulas da tarde continuam no mesmo horário. Escolinha do Professor Raimundo. Aula noturna a partir desta quarta, 9h30 da noite. Pode apagar, dona Gabidu! Mas depois de um tempo a mudança já foi desfeita, né? E então o elenco já contava com 37 atores, entre alunos e personagens de apoio, porque além de ter 500 alunos dentro da sala de aula, tinha os de apoio que fazia parte, pai, a diretoria da escola, outros professores, outros funcionários da escola, às vezes vinha pai de alunos, tudo mais. Então aí começou a ter mais atores ainda, né? Fora algumas participações especiais. Em 95, as edições vespertinas começaram a ser reprisadas. O programa de sábado passou a ser transmitido às quartas, voltando para sábado e indo parar até nas tardes de domingo. Né? É reflexo da queda inevitável de audiência, talvez devido à superexposição do formato, exibido 6 vezes por semana durante 5 anos ininterruptos. Como as mudanças não deram resultado, a escolinha saiu do ar em maio de 95 para dar lugar, né, à Malhação, porque quando era exibida à tarde, era exibida na faixa das 5h30, que veio a ser o horário da Malhação, né? Porém, em 99, o Chico decidiu levar a escolinha pelos teatros do Brasil, e seu turnê teve o pontapé inicial em outubro de 99, e foi indo aí, acho que até o começo dos anos 2000, porque ainda em 99 já tinha virado sketch também no Zorra Total, né, entre 99 e 2000. Em 2000, continuando como quadro do Zorra Total, ficou até outubro dos anos 2000, e aí ele decidiu fazer a última temporada do programa solo Escolinha do Professor Raimundo, que viria a ser de novo um programa solo, mas só com 25 minutos de duração,
né? E foi exibido de segunda a sexta-feira entre março e dezembro de 2001. Boa tarde. Estou gostando. Meninas na frente, os rapazes atrás. E ali entre as meninas, os rapazes, o seu peru. Depois disso, com o fim definitivo do programa e do quadro, né, muitos humoristas escolhendo o Professor Raimundo decidiram ir para outras emissoras. Muitos foram para Record e fizeram a Escolinha do Barulho, né? Eu não vou opinar sobre a Escolinha do Barulho. Os atores são ótimos, né? Até porque muitos vieram já da Escolinha do Professor Raimundo, mas eu não vou opinar sobre isso, né? Em 2008, a Globo lançou depois o DVD, né, com episódios do ano de estreia, de 1990, né? Num disco de 3 horas, teve vários compilados e tudo mais. E depois, tipo, alguns poucos anos antes da morte do Chico Anísio, teve as participações... Tipo, as participações não, né? As versões extra da Escolinha do Professor Raimundo, que era dentro do programa Chico Anísio e Amigos, Chico City, Chico Total, esses programas assim, em que o próprio Professor Raimundo dava aula para... O Chico Anísio dava aula pra ele mesmo, né? Que ele juntava todos os mais de 219 personagens que o Chico Anísio tinha. Ele dava aula pros personagens mais famosos dele. Então, tipo, ele dava aula pra Salomé, dava aula pro Popó, dava aula pro Painho, dava aula... Quem mais que tem? Jesus, é muito personagem. Alberto Roberto e tudo mais, né? Até ele falecer. Para celebrar conosco, pela primeira vez nesses 57 anos de escolinha, o paraninfo dessa turma fantástica. Chico Anísio. Da safado. Professor Raimundo. E com o falecimento de Chico Anísio, né, eles fizeram uma reprises na época lá em 2012, depois foram feitas reprises em 2014, 2015, e depois foi criado em 2015 a nova versão da Escolinha do Professor Raimundo, que aí já é com o Bruno Mazeu, que é filho do Chico Anísio, interpretando o Professor Raimundo, e outros atores aí revivendo os personagens, né, tipo uma das que eu acho incríveis, que é a... Esqueci o nome da atriz agora. Espera aí que eu vou lembrar. A Betty Goffman, lembrei. A Betty Goffman interpretando a Dona Bela, que era a personagem da Zezé Macedo. E ela faz muito bem a personagem, a voz igualzinha. E aí era pra ser apenas uma temporada, uns episódios especiais, assim, só pra, né? E aí, no fim, existe até hoje a Escolinha. Acho que foi até 2020, não sei se eles ainda estão gravando atualmente agora, assim, né? Mas eu lembro que até 2020 durou, sei lá, vamos pôr 5, 6 temporadas da nova geração da Escolinha. Teve Lúcio Mauro Filho interpretando Aldemar Vigara, que era o personagem do seu pai, Lúcio Mauro, em toda a Escolinha com o Chico Anísio, né? Tanto que tem uma cena que eu acho linda, que no primeiro episódio da nova geração, o Lúcio Mauro vem como zelador da Escolinha e para apresentar o Professor Raimundo da sala de aula dele, também que fez uma participação especial e tudo mais. Senhor... A sua sala de aula mudou, não é mais essa aí, não. Não é mais essa? Não, aqui tá todo mudado. A sala mudou e os alunos? Os alunos continuam os mesmos. E é justamente por isso que eu quero lhe desejar uma boa sorte, né? Mas onde é essa sala nova? Eu vou lhe mostrar a sala, Só, por favor, me siga. E o Orlando Drummond, que fazia o Seu Peru, ele voltou também, entre aspas, num episódio especial. Do nada eles fizeram uma surpresa pro Marcos Caruso, que tava vivendo o Seu Peru, e eles entram na sala sem avisar ninguém, né? Tipo, sem avisar que o verdadeiro tava lá. A sala entra e ele já tá lá sentado, assim. Então fizeram esse programa especial com os dois Seu Peru ali, né? Então achei muito bonito isso. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui. Cadê ela? Cadê ela? Tá aqui, ó, tá aqui. Cadê ela? A Falciane! Muito emocionado, porque eu entrei na classe e falei, tem um peru fake aqui. Quando eu olho, era ele, cara. Vocês não têm noção do que seja você homenagear alguém e esse alguém está presente. Não... E a Escolinha é reprisada até hoje no Canal Viva, né? Eu que não saio do Canal Viva, venho aí esse ano inteiro panfletando o Canal Viva aí, né? Já reparei que quase metade dos vídeos que eu lancei esse ano eu citei o Canal Viva em algum momento. Canal Viva, me contrate.
contrate como estagiária, com qualquer coisa, né? Tô fazendo uma panfletagem em todas as redes sociais do canal Vi, né? Mas aí agora a gente vai para as curiosidades, né? Porém, é rapidinho, é VaptVupt. Um cafezinho com açúcar, a gente volta já. É VaptVupt. Agora que estamos de volta aqui, tem uma curiosidade pra contar que eu acho muito interessante de falar. Eu não sei se é assim nessa nova versão da escolinha, também não quero gerar polêmica, não quero opinar nada sobre a nova escolinha, né? Porque na escolinha original, né, do Chico Anísio, uma coisa que eu acho muito interessante... Gente, eu tô falando mais baixo por conta da garganta, tá? Aliás, o mesmo problema que o Chico Anísio tinha, hein? Porque em todos os personagens dele, ele fazia 500 mil vozes, né? E o Professor Raimundo era um personagem que gastava muito a voz do Chico Anísio, porque ele tinha que falar... Eu não vou tentar imitar aqui, né? Porque já não tô muito bem pra falar aqui, né? Então... Mas vocês conhecem a voz do Professor Raimundo, então exigia muito da garganta dele. Às vezes eram horas e horas e horas e horas de gravação dos programas, né? Então ele chegou numa entrevista, acho que pro Jô Soares, a falar que ele teve que diminuir a carga horária das gravações, ou até ficar um tempo sem fazer o personagem, até porque se ele não resolvesse isso, ele ia ter uns problemas sérios de garganta, né? Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que a escolinha, né, o formato que eles faziam ali, era uma coisa ao vivo, só que não. Porque muita gente às vezes estranha, porque acha que é igual qualquer programa de humor que tem as risadas de plateia e tudo mais. E tudo que é cena, né, durante o programa, todos os atores riam ali entre si. Muita gente até pensava, é forçado isso aí. Mas não, gente, realmente eles estão rindo das piadas, porque o Chico Anísio, ele adotava um método, né, que era muito icônico, que é o seguinte: cada ator recebia o seu próprio texto, ou seja, vamos usar um exemplo aí, tipo, o professor Raimundo vai falar com o Rolando Lero, que é o Rogério Cardoso. Então, o Rogério Cardoso recebia o texto apenas do diálogo dele com o professor Raimundo. Ou se tivesse, no caso, sei lá, o diálogo com algum outro personagem que tivesse escrito no texto dele. Eles não tinham acesso ao roteiro dos outros atores. Então, por isso que eles riam em todas as cenas ali, porque eles não sabiam o que ia vir, não sabiam que era piada, que ia vir, que né, o Chico Anísio estava aprontando. Até porque o Chico Anísio, ele era muito desperto, ele improvisava em alguns momentos, ele fugia do texto, em alguns momentos ele falava umas coisas que não tinha a ver com o texto, aí pegava todo mundo ali de surpresa, eles começavam a rir, ele inseria alguns shades ali muito legais, então ficava um clima ali realmente de humor mesmo. Então eles realmente estavam se divertindo mesmo com as piadas ali, com as zoeiras. Tinha personagens como o Armando Volta, que o professor fazia uma pergunta pra ele, e ele sempre tentava dar um jeito de rolar pra conseguir uma dica com o professor da resposta. Só que tinha vez que o Chico Anísio, muito esperto, ele ia lá e chegava na hora de perguntar, fazer novamente a pergunta, ele mudava a pergunta, porque o Chico Anísio também aqui, ó, mente de titânio. Minha pergunta? É a deixa. É a deixa? Quer que eu dê sua fala? Eita, não pode deixar. Obrigado. Antes que o senhor me venha com chorumelas, pergunte com firmeza. Pergunte com certeza, como se soubesse a resposta. Como? Como se soubesse a resposta? Eu sei todas as respostas do que pergunto. Há controvérsias. Pode virar, pai. Não há controvérsia nenhuma. Eu vou ler aqui pra vocês, aqui, né, porque diferentes gerações de comediantes passaram pelos bancos escolares mais conhecidos da televisão brasileira. Entre eles, né, tivemos o Antônio Carlos Pires, né, que eu já falei, que era o Juscelino Barbacena, Grande Otelo, lendário, a gente ainda vai vir em Grande Otelo também no arquivo especial, que era o seu Eustáquio, Brandão Filho, que era o Sandoval Quaresma, Berta Lohan, icônica, que era a Manuela Dalemar, Zilda Cardoso, que era a Catifunda, Cláudia Gimenez, que faleceu recentemente, né, que era a Dona Cacilda, aliás... Cláudia Gimenez, também na próxima temporada do Arquivo Especial. Rogério Cardoso, que era o Rolando Lero, que eu já fiz vídeo dele. Você tá vendo que aqui é uma ótima divulgação do Arquivo Especial, né? Que quase todo mundo faleceu. Alguns já trouxe no Arquivo Especial, outros vão vir ainda. Lúcio Mauro, Ademar Vigário, Zezé Macedo, que era a Dona Bela, Orlando Drummond, que é o Seu Peru, Mário Tupinambá, que era o Bertoldo Brecha, David Pinheiro, como Armando Volta, Lugue de Paula, Seu Boneco, Jorge Loredo, Zé Bonitinho, Castrinho, né, que é o Geraldo, Costinha, que é o Mazarito, o Pedro Bismarck, que é o Nerso da Capitinga, Tom Cavalcante, icônico também, João Canabrava, Orival Pessini com Sócrates e Patropi, entre muitos outros que protagonizaram bordões e trejeitos e cenas hilárias. Óbvio que muita gente vai vir falar sobre o humor também da época, né, que tinha algumas piadas que realmente
hoje não seriam bem vistas, mas vamos pegar aqui, como você tem o negócio vem desde a rádio. Então, e a última temporada, assim, do programa foi em 2001. Então a gente sabe que na época também não tinha o negócio do... Como que fala? Tô esquecendo tudo hoje, gente, me perdoe. Do politicamente correto e tudo mais. Então naquela época era permitido. E muitas piadas, às vezes eu falo, coisa da época, né? Vamos relevar. Mas eu amo Escolhendo o Professor Raimundo. Já assisti muitos programas desde a infância, né? E atualmente ando assistindo mais ainda, porque vive passando no Viva. Às vezes eu boto no YouTube, tem muitos no Globoplay também, que eu assisto lá no Globoplay. Mais o merchan pro Globoplay. Então eu gosto muito de assistir a Escola do Professor Raimundo, me divirto muito. No Memória Globo, o Chico Anísio chegou a relatar que muita gente já sabia isso, pelo menos que era da época, né, já sabia disso, né. Que durante o governo do Fernando Collor de Mello, que foi entre 90 e 92, né, ele recebeu um telegrama do então ministro da Educação, Carlos Chiarelli, agradecendo a existência da escolinha, já que o sucesso do programa gerou um aumento de 70% de matrículas de adultos em escolas de alfabetização, porque a escolinha do Professor Raimundo não era aquela coisa de atores se fazendo passar por crianças, não, os personagens já eram pessoas adultas, já eram pessoas mais velhas que estavam querendo aprender e se matricularam na escola, porque, sei lá, na infância, na adolescência não conseguiram estudar, e aí eles, né, enfim, vocês entenderam. Aliás, o governo Collor foi especialmente marcante pro Chico Anísio, porque uma das suas esposas, né, porque o Chico Anísio já namorou e casou várias vezes, uma das esposas dele, que era a Zélia Cardoso de Mello, foi ministra da Economia entre março de 90 e maio de 91, né, e ficou marcada pelo polêmico plano Collor, né. E aí, esse plano do Collor, ele confiscou na época grande parte dos saldos de contas bancárias e aplicações financeiras com o propósito de conter a inflação galopante da época. Mas isso aí deu um problema babado na época, quem quiser um vídeo sobre isso posso até contar. E aí, a Zélia não só inspirou a personagem Célia Caridosa de Mello, que quem fazia era a Nádia Maria, como também chegou a fazer uma participação especial na escolinha logo depois da sua saída do governo, né? Justamente na despedida da personagem no programa, né? Que quando a Zélia saiu como ministra da Economia, ela saiu do governo, a personagem saiu de cena também. Foi feita uma homenagem muito linda da personagem se despedindo e a própria Zélia entrando na sala e falando as coisas, que vai entrar um trecho aí. Professor, eu quero dizer que eu já limpei todas as minhas gavetas, né? Cara, mas então é verdade mesmo? A senhora está nos deixando? Infelizmente, professor, eu quero aproveitar a ocasião para dizer que realmente, né, eu vou me embora. Eu vou deixar efetivamente todos vocês. E quando eles veem que o país está mudando, que se quer mudar o país, eles atacam. E nós temos que nos defender. Mas eu continuo otimista, professor, para lembrar uma frase do pai do Fernando Sabino, porque eu tenho uma grande admiração. Ele diz o seguinte: no fim, tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Muito obrigado. Teve também uma polêmica, gente, de uma confusão com o Luciano do Vale, né? O Luciano do Vale, ele era um famoso narrador esportivo e que também era empresário. Em 91, a escolinha do Professor Raimundo tinha feito tanto sucesso que o Chico Anísio fez uma versão em inglês para vender lá fora, né? Que foi desenvolvida para exibição no canal Univision, sediado em Miami, nos Estados Unidos. E aí, curiosamente, na mesma época, o Chico Anísio tinha outro programa na Globo, além da escolinha, que era o Estados Anísios de Chico City. Um pouco coincidência, né? Já que o programa, a versão em inglês da escolinha foi para os Estados Unidos. E, infelizmente, a empreitada acabou gerando um problema financeiro para o próprio, até pelo próprio narrador, né, o Luciano do Vale, porque o Chico Anísio exigiu uma indenização de 100 mil por uso indevido das imagens da Little School, né, no caso, a escolinha. Porque no programa Show do Esporte, comandado por ele na Band, ele exibia umas sketches da escolinha do Professor Raimundo. Só que ele exibia nessa versão em inglês. Ou seja, usava a imagem do Chico Anísio e de todos os outros atores que estavam presentes na escolinha do Professor Raimundo. E a Band ganhando dinheiro com um negócio que não é deles, né? Porque o Chico Anísio era da Globo, né? Então, e o formato da escolinha era da Globo. Por mais que o Chico Anísio tenha feito esse formato pra vender na televisão lá de fora, não deixa de ser usada a imagem do Chico Anísio, né? Então, assim... Agora, uma coisa que eu gostaria de falar muito pra vocês, que nesse vídeo não podia faltar aqui, que é meus personagens favoritos, né? Eu citei vários aqui ao longo do vídeo, que foi o Aldemar Vigário. Gente, o Aldemar Vigário, eu já falei, acho que até em outros vídeos, esse personagem do Lúcio Mauro,
é lendário. É um dos melhores da escolinha, além do próprio Professor Raimundo, que por falar que o Professor Raimundo é o personagem favorito é Café com Leite, porque eu amo demais o Professor Raimundo. Também vem a ser um dos meus personagens favoritos do Chico Anísio, embora tenha outros também que eu gosto muito. Mas o Ademar Vigário, eu amo o conceito, porque como eu falei do negócio do roteiro, cada um recebe o seu, então ele sempre, que o professor pergunta alguma coisa, ele vai falar que é o Professor Raimundo que fez essa tal coisa, e vai contar a história, e fica aquele trejeito, e balançando a mão assim. Gente, eu me cago de rir do Ademar Vigário. E aí o Chico Anísio não aguenta, começa a rir, ele começa a rir, a sala inteira começa a rir, e vira uma zona aquilo ali, é maravilhoso, eu vou inserir aqui. Badava de honrar a beleza pura. Te lembra disso? Quando era menina? Esse homem deixou de ganhar o concurso de beleza universal em Maranguape, num desfile, pela diferença de 2 dedos a mais. Isso é uma maldade. Eu? Sim. 2 dedos a mais aonde? Hein? Eu sempre tive tudo de menos. Peraí. Minha cabeça é isso, é uma coisa de nada. Olha. Além disso, outro que causa toda essa zona também é o Rolando Lero, que quem fez foi o lendário Rogério Cardoso também, icônico. Que era outro que era embromador também, né? Que o professor perguntava alguma coisa, tipo, quem foi Dom Pedro I? Aí ele começava a inventar, tipo, o P era um amigo meu, a gente vivia bebendo. Ele inventava que era amigo da pessoa pra enrolar porque ele não sabia a resposta. E aí virava uma zona, o professor zoava ele, que o Chico Anísio também era muito esperto, chamava ele de corno, tinha uns negócios assim. Era muito icônico aquilo, a troca de... Porque isso é uma prova de que eles tinham muita intimidade, muita amizade, todos eles, né? Porque um zoava com a cara do outro, assim, às vezes fora. Eles dentro do personagem citavam alguma coisa referente ao próprio ator, que teve uma vez que seu boneco falava... tem o pai Chico, o pai não sei o que e o pai não sei o que. Aí o professor Raimundo fala, esse aí, o pai Chico, vai te dar um 0 agora. Então ele sempre fazia essas coisas. Então Rolando Lero é o outro também que me cago com as palhaçadas dele. Mas já que eu me antecipei e disquei 1, 2, 4, disque rolando, me responda. Quem é o pai da dinamite? Eu, hein? Quem é, não? Quem foi? Coitado, morreu de desgosto. Salvou-se alma do céu. Até que enfim eu sou obrigado a lhe dizer... O senhor tem razão, o pai da dinamite, de fato, morreu de desgosto. Ele tinha que morrer, coitado. Amigo, aquela filha que ele tinha. Que filha? Nisso não tem razão, não. Ele era solteiro. Sim, era um pai solteiro, mas adorava aquela filha. Adorava. Que diabo de vida estava falando? A Dina. A Dina Mirtes. Gosto muito da Cacilda também, que era Cláudio Gimenez, né, que faleceu há 2 meses atrás aí, que Cacilda só falava putaria. E eu adoro. Então a Cacilda sempre dava em cima do professor, que eu achava icônico, os diálogos dos dois. As cobras venenosas têm a cabeça chata e triangular que recebe o humor. Nem todas, não, nem todas, meu bem, não. A do Altamiro, ela é completamente arredondada. E olha, eu vou te dizer, não é nem uma cobra, aquelas cobras que hipnotiza a vítima quando a gente... Não é. É uma cobra nada. Agora, o veneno é aquele veneno. Você não sabe o que é isso. Nós estamos falando do mesmo assunto? Peraí, que tipo de cobra é essa? Ué, quer que eu fale? É a cobra que... não vou falar de cobra. Tem também os personagens do Orival Pessini, né, o Sócrates e o Patropi, né, que o Orival Pessini, pra quem não conhece, pra quem não conhece por esses 2 personagens que eu acabei de citar, ele foi muito conhecido como Fofão. Sim, o Orival Pessini era o Fofão, porque ele era um artista plástico, além de ator, né, então ele fazia aquelas máscaras, então todos esses personagens citados aqui, incluindo o Fofão, eram umas máscaras muito bem feitas que ele fazia, tipo, o Patropi, por muitos anos, na infância, eu achava que a cara do Orival Pessini era a cara do Patropi, sem saber que aquilo era uma máscara, né. Só às vezes quando ele virava assim de lado dava pra perceber a máscara aqui, mas... Enfim, personagens icônicos. Gente, é muito personagem. Com certeza vai faltar muitos aqui de eu falar, mas eu gosto de vários personagens. É um programa muito icônico. E tinha muitas coisas muito atuais, por mais que eu falava que tinha coisas... era o humor da época, mas tem coisas que eu vou exibir aqui, eu vou expor aqui, não quero nem saber. Tem um vídeo que trata muito a situação atual do nosso país, que é um vídeo em que os personagens Ademar Vigário, né, que é o Lúcio Mauro, e o professor Raimundo, que é o Chico Anísio, né, no caso, falam sobre um ser humano inominável que, por enquanto, pelo menos na gravação desse vídeo, por enquanto ainda é presidente do país, né, mas logo logo outras pessoas serão presidentes. Entra aí.
coisa. Não é, eu nem acredito nisso. Tu pode me esclarecer. É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Mas como é que um civil... Como é que um civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado. Então é por isso. E não só isso, tá, gente? Exibir isso aqui até como posicionamento político, mas teve muitas outras coisas atuais, como o próprio Sócrates, né, que era um macaco, e falando sobre desmatamento, essas coisas. Então, realmente tinha, além do humor, ele sempre trazia mensagens super importantes, como todos os outros personagens do próprio Chico Anísio e dos outros programas também do Chico Anísio, que sempre trazia alguma mensagem importante, além de fazer as pessoas rirem. E essa escolinha do professor Raimundo aí, que tem basicamente aí, se você for pegar, contando da rádio, a escolinha do professor Raimundo já tem 70 anos, a partir da televisão tem 65 anos, né, contando até, tipo, da história em si até os dias atuais que conta essas datas, e mais ainda que é um programa eterno, porque teve essa nova versão aí, né, então assim, é um programa pra sempre, né. Então eu queria já fazer de muito tempo algum vídeo relacionado à escolinha, porque é um programa que eu gosto muito. E a gente tem que valorizar também os produtos nacionais, gente, que os programas de humor aqui do Brasil são coisas memoráveis. Ainda tem que fazer um vídeo sobre outros programas de Chico Anísio e sobre o Vivo Gordo, do Jô Soares também, que o Vivo Gordo também é outro programa lendário para ser citado aqui nesse canal. Se você é fã da escolinha do professor Raimundo, se você gosta de vídeos assim sobre coisas da televisão brasileira, se inscreve no canal, deixa o like de vocês, ativa o sininho e deixem aí que tipo de vídeo vocês querem sobre outros programas, né? E mais uma vez peço desculpas aí por eu estar mais lenta pra falar, por eu estar enrolando bastante vídeo, ficar até mais longo, porque hoje eu tô tentando falar normal, mas eu tô fazendo um Chico Anísio aqui na vida, então eu tô forçando ainda minha garganta aqui pra falar, minha garganta já tá quase querendo cortar minha voz aqui já. Mas é isso aí, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e há de querer axé para todo mundo, e salário, ó,